Se a vacina não vai ser aplicada, mesmo porque parece que ela está sendo usada só de forma emergencial na China, né? Não está sendo aplicada em massa. Não existe vacina nenhuma. Não é verdade, Datena. Pera, deixa eu terminar. Depois você diz se é verdade ou se não é verdade, mas deixa eu terminar. Não, mas não é. Eu estou dizendo a você que não é verdade. Eu sei, mas deixa eu terminar o meu raciocínio aqui. Essa vacina está sendo... Essa é a vacina escolhida pela China para imunizar os seus cidadãos? É uma das vacinas. São 4 vacinas na China neste momento. Essa é uma delas, do laboratório Sinovac. E, Datena, eu quero deixar claro, a Indonésia fez todos os procedimentos. Lá também existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cumpriu esse procedimento, fez a 3ª fase de testagem com acompanhamento da Organização Mundial de Saúde. É um dos países mais populosos do mundo e agora, no dia 2 de novembro, começa a vacinar a sua população. Eu falei da China, não falei da Indonésia. A vacina Coronavac. Eu falei da China. Para salvar a vida daqueles que vivem na Indonésia. Mas eu falei da China, não da Indonésia. Eu não sei por que a China, então, não aplica maciçamente essa vacina lá. Eu estou aqui para fazer o papel de perguntador. Na sequência de papel de perguntador, países da Europa, eu já chamava a atenção há algum tempo, como fiz da primeira vez, antes do Carnaval, aqui em São Paulo, Salvador, Recife. Países da Europa já começavam a chamar a atenção que uma segunda onda ia acontecer lá, e está acontecendo mesmo. Quando passaram a morrer mais de 100 pessoas no país inteiro, a França decretou estado de emergência e, em seguida, toque de recolher, das 9 da noite às 6 da manhã, tudo fechado. E São Paulo passou para a fase verde com mais de 200 mortes aqui até outro dia. Hoje tem 100 mortes. E nós estamos em fase amarela. Por que brigar tanto pela vacina agora, se nós estamos em fase amarela aqui em São Paulo? E por que se morrem 100 pessoas num país... de repente fecha tudo, tem toque de recolher e aqui a gente vai para a fase amarela? É uma dúvida que eu tenho. O Davi explicou mais ou menos, mas eu até agora não entendo como é que num estado morrem 100 pessoas e num país morrem 150 ou 120, os caras fecham tudo. E aqui a gente abre tudo. E por que tanta necessidade assim da vacina agora, se não é uma vacina aprovada para ser usada mundialmente? Datena, vamos por partes, Datena. Sem misturar os canais, vamos por partes. Primeiro, São Paulo tem um programa de quarentena chamado Plano São Paulo, que funciona muito bem e ele é elaborado com 20 médicos infectologistas, epidemiologistas, todos profissionais altamente qualificados, inclusive um médico que lhe atende há muitos anos, que é o Dr. Davi Wipp. Todos esses médicos fazem isso voluntariamente, não recebem para fazer isso, são pessoas capacitadas e qualificadas. Ao longo de 9 meses, temos seguido rigorosamente a orientação deles e eles estão certos, ao longo deste período, nos orientaram a cumprir de forma determinada as medidas de isolamento, distanciamento, obrigatoriedade de uso de máscara, obrigatoriedade e a recomendação para o uso de álcool em gel e a obrigatoriedade para, no sistema de transporte, só permitir pessoas com o uso de máscara, e é o que vem acontecendo já em São Paulo há praticamente 3 meses. E temos seguido, e isso tem produzido resultado. Diminuímos o número de pessoas infectadas, diminuímos o número de pessoas em letalidade, pessoas que perderam a vida, e chegamos ao mais baixo índice de ocupação de unidades de terapia intensiva desde o início da pandemia, menos de 40% aqui em São Paulo. Portanto, vamos continuar seguindo, Datena, a orientação de médicos e especialistas. Aqui nós não seguimos a orientação de não especialistas, de políticos, de empresários, de amigos e nem mesmo de jornalistas, com todo respeito. Seguimos aqui a orientação específica da medicina e da ciência, que, aliás, é o que deveria fazer o presidente da República e não faz. Em relação à vacina, Datena, por que adiar aquilo que nós temos a disponibilidade para fazer mais rapidamente? Para morrer mais pessoas? Para que tenhamos mais pessoas padecendo, internadas, hospitalizadas e sofrendo? Se nós temos hoje 4 vacinas em estágio final de testagem aqui no Brasil, 2 vacinas americanas, a vacina inglesa e a vacina chinesa, por que não levar adiante os 4 estudos e os 4 programas para permitir que, com a autorização da Anvisa, bem entendido, possamos ter 4 vacinas imunizando e salvando brasileiros?
Não se julga uma vacina, Datena, pela sua origem, se julga uma vacina pela sua eficácia, se ela salva ou não salva. E se salva, pouco importa de onde ela vem, se vem da China, se vem do Japão, se vem da Inglaterra, de Portugal, da Espanha ou dos Estados Unidos. O que importa é que ela, sendo eficaz, salva vidas. Eu Nós também estamos acho. diante de uma corrida pela vida. Eu também acho. Não é como jornalista, não. É como cidadão, eu também acho. Para mim, tanto faz se a vacina é russa, chinesa, americana e tal. Só que essa vacina não é unanimidade mundial. Ele já disse que a vacina chinesa os americanos estão aplicando a vacina chinesa, os franceses estão aplicando a vacina chinesa. A exceção da Indonésia, que o senhor falou, só a China em fase emergencial. Então, por que tanta briga por causa de uma vacina que não está aprovada? Se o senhor acusa o Bolsonaro de estar usando politicamente isso, o Bolsonaro está acusando o senhor da mesma coisa, de estar usando politicamente a vacina. E aí como é que fica? Negativo, Datena. Desculpa, negativo. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Eu nunca ofereci falou que o pior já tinha passado. Brasileiro aqui de São Paulo, Mas o senhor falou Datena. que o pior já tinha passado. Sem querer polemizar, o senhor falou que o pior já tinha passado, não falou? E o pior já passou mesmo. Nós estamos em fase de declínio. Aliás, o Jornal da Bandeirantes, todas as noites, reproduz isso. Pergunte ao Eduardo Oineg, que apresenta todos os dias, todas as noites, o Jornal da Bandeirantes. Não, eu não estou aqui para perguntar para jornalista, eu estou aqui para perguntar para o senhor. Reproduz isso. O senhor falou que o pior já passou. O senhor está falando que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas eu não vou... Mas não passou tudo, o senhor não precisa me mandar eu perguntar para companheiro meu. Eu estou perguntando para o senhor por que o senhor falou que o pior já passou e agora está brigando tanto pela vacina. Porque nós precisamos ter, Datena, a situação pior em São Paulo já de fato passou, mas nós ainda temos a pandemia em São Paulo. Nós precisamos controlar a pandemia com a vacina ou com as vacinas. Esta é a posição da ciência, essa é a posição correta. Não seria mais claro a gente passar para a abertura e volta às aulas e fase amarela? Não seria mais claro a gente passar quando tivesse a vacina, então? Datena, volto a repetir a você, são 20 médicos especialistas que cuidam disso, Datena. Não é uma determinação minha, e nem será sua, Datena, com todo o respeito que você merece. Você tem falado nem eu quero que seja minha, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, governador? Datena, você não é médico, você não é infectologista, nem o senhor, nem o senhor é médico. O senhor é governador de São Paulo e eu respeito o senhor como governador de São Paulo. Mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Datena, os números serão divulgados daqui a pouco. Não, já foram divulgados. São 111 pessoas que morreram em São Paulo. É quase que a metade da França inteira, quase que o total da Espanha inteira. E lá os caras estão fechando tudo. E aqui a gente está em fase amarela. Então, essas discordâncias que o povo não consegue entender. Não é a circunstância do Brasil, Datena. A circunstância da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Grã-Bretanha, não é a circunstância do Brasil. Mas é preciso explicar isso direito para a população, porque a população não está entendendo. A população não está entendendo isso, acha que isso é uma briga política do senhor com o presidente Bolsonaro, que a maioria da população está entendendo. Isso é o que o povão está entendendo. Não estou defendendo nem outro aqui. Bom, tomara que não seja mesmo, Datena, e que o povo esteja em primeiro lugar. Datena, eu defendo a vida, eu defendo a existência. O senhor acha que eu defendo o quê? Eu defendo a saúde dos brasileiros. Eu não sou médico, mas eu também defendo a vida como jornalista. Essa é a minha função. Essa é a minha função, defender a vida também. Datena, eu posso ser médico, mas o senhor também não é. Médicos especialistas. Eu acabei de consultar o médico agora, o Davi Uip, que o senhor citou aí. Acabei de consultar o médico. Mas com o perdão da má palavra, se eu não sou médico, o senhor também não é. E eu estou ouvindo cientistas e estou ouvindo o senhor como governador. E quer saber, eu acho que essa briga está mesmo muito politizada e fora de hora. A gente tem que pensar mais no povo do que em briga política nesse momento, com todo o respeito. É o que nós estamos fazendo aqui, Datena. Eu espero que sim. Quem politizou esse tema foi Jair Messias Bolsonaro, infelizmente. Não fui eu que ofereci cloroquina para o povo brasileiro, nem fui eu que disse que era um resfriadozinho. E já 155.403 brasileiros morreram. E não foi de resfriado nem de gripe, Datena. Eu também não defendi cloroquina, coisa nenhuma, quando não houve aprovação de nenhum país, a comprovação oficial de que a cloroquina fazia bem.
Eu fui o primeiro a dizer aqui. Mas o presidente Bolsonaro comprou 1 milhão de doses e mandou distribuir em todo o Brasil. 1 milhão de doses com dinheiro público. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses? Que evita mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não tem, não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Eu sei que o... Mas, por exemplo, para qualquer vacina de Oxford também, se essas vacinas não puderem ser Jair Bolsonaro, aplicadas... vou lhe dizer aqui, comprou 4,4 bilhões de reais em vacinas da Oxford e da Covax. Assinou medida provisória. Eu já também questionei isso. Eu já questionei isso também. De reais. Eu já questionei isso com o presidente da Anvisa. Cadê a aprovação da vacina de Oxford? Eu já questionei isso com a Anvisa também. Seja justo. Eu perguntei para um médico que é presidente da Anvisa. Eu questionei isso também. Mas por que você não pergunta para o presidente Bolsonaro? Ele gastou 4,4 bilhões de reais. Vou perguntar para o Bolsonaro, ele não me deu entrevista. Como é que eu vou perguntar para o Bolsonaro? Eu estou perguntando para o senhor. O Bolsonaro não me deu entrevista, até agora não me deu entrevista. Pergunta você também. Não, pergunto eu. Pergunto eu se ele me der entrevista. Eu pergunto se ele me der entrevista. Como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou perguntar se ele não me der entrevista? Estou perguntando para o senhor, porque o senhor me deu entrevista. Se ele aparecer aqui para perguntar, é a primeira coisa que eu vou perguntar para ele. O senhor não tenha dúvida nenhuma. Agora, pergunta a você é muito relativo. Eu não sou dono da agenda do presidente. Quando ele quis falar comigo, eu perguntei. E fiz um monte de perguntas que muita gente não fez. Agora, se ele não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. É 0 a 0. Agora, se ele pretender dar entrevista aqui democraticamente como o senhor, será perguntado. O senhor pode ter certeza que não vai faltar uma pergunta nenhuma.